tem sido uma semana que essa porção, Shelah Lecha, tem falado, já começou com tudo, né? Na segunda-feira, houve uma pergunta que ficou bem postada nesse grupo, tivemos conversando, continuamos depois conversando com alguns irmãos sobre o que foi trazido na segunda-feira, e realmente condiciona muito de forma favorável a nossa fé, né? E nós precisamos continuar esse posicionamento. Eu gostaria, antes de começar a ter um tempo com vocês, de saber se há alguma coisa, porque foi subido ao YouTube depois, ao outro dia, o vídeo, se alguém quer falar sobre o que nós conversamos na segunda-feira, se isso trouxe alguma, como dizer assim, a pastora Sônia, né? Se trouxe algum entendimento a você, se houve um despertar em sabedoria sobre o que foi comentado, que foi a pergunta que foi colocada pelo pastor Diego aqui. Então eu deixo para vocês nessa conversa dessa manhã livre para que você possa expor aquilo que o Senhor tem falado nessa semana. Levante sua mão e aproveite para participar conosco. Depois vamos entrar no texto, tá bom? Depois que a gente entrar no texto, aí a gente vai conversando sobre a porção dessa semana. Pode falar, Graciela. Pode Shalom, shalom para aqueles que não tinham chegado ainda. A pergunta do pastor, muito interessante, né? Do Diego, levou sim, a mim me levou a meditar muito já nessa hora aí, já me choqueou, moveu as minhas estruturas, e eu passei a semana roendo ela, né? A pergunta: é possível corrigir uma postura errada quando estamos seguros que o que vimos é real? Mexe, né? Comigo mexeu. Muitas vezes nós temos razão do que vimos. O que vimos é real. E tem acontecido comigo, sim, me levou a uns anos atrás, e eu lembrei coisas e que eu achava que eu tinha razão, sim. E eu tinha razão, como mãe, eu tinha razão. Mas hoje, mexendo com essa pergunta que mexeu comigo, né, que o pastor fez, eu vendo aqueles espias, né, aqueles deuses espias, eles tinham razão, porque é o que eles viam, era real o que eles estavam vendo. E passa coisas assim nas nossas vidas que são reais, nós temos razão, mas nós temos que corrigir nossa postura, no nosso ponto de vista. Nós temos que ser humildes e ver o que nós vamos escutar também. Porque ali, naqueles 10 espias, eles decidiram escutar a voz dos contrários, não é? Dos que estão negativamente. Era real, sim, mas não escutaram a voz da fé, a voz, pero sacando, como disse o pastor Diego, né? Sacando o espiritual. A verdade, porque é uma realidade que nós temos um Deus real, um Deus poderoso, um Deus que promete e cumpre. E muitas vezes a situação nos leva a nós perder a fé, nós não acreditar, ver a realidade da situação e nós julgamos mal. Eu lembrei uma situação muitos anos atrás com um filho meu, e é possível, sim, é possível corrigir. É mais, eu vou ter que corrigir isso. Eu quero corrigir cara a cara, vou ter que viajar, mas eu quero corrigir isso. Porque eu, na minha postura, ainda como mãe, eu sigo pensando que eu tenho razão, mas ele tinha razão dele também.
a situação. E eu acho que esses espias também, mais do que a situação exposta aí na palavra, não é, do Senhor, que eles desonraram o Senhor, não é? Eles faltaram, eles não tiveram fé, não creram e provocaram uma situação bem complicada, né? Sacando a parte essa, né? Mas é possível, sim. Nós ter razão, ver uma coisa que está mal, mas não ver a postura do outro. É, é uma pergunta muito boa, Pastor Diego. Muito boa. Muito obrigado por trazer essa revelação que o Senhor trouxe para você. Muito bom, muito bom. Obrigado, Graciela, Maria Inês. Bueno, a mí también Pablo me sacudió la prédica del pastor Diego, fue tremendo, toda esta semana fue algo que como el Señor me ministraba en áreas de mi vida donde a veces también hemos tenido esa postura como la de los espías, ¿no? Humanamente hablando estamos, ¿no? Y sí, realmente le doy gracias al Eterno que el Señor le haya ministrado al pastor Diego con esa palabra, la verdad. Y a tal punto de que, al menos a mí esta semana, o sea, a veces lo espiritual va con lo físico. Porque justo yo esta semana tenía que sacar unos muebles que tenía en la cocina y estaba yo sola. Y lo tenía que sacar sí o sí, me había logrado sacar 2, pero me quedaba uno. Y fue el que me costó más. Y yo le decía, Señor, ayúdame porque estoy sola, Señor, ayúdame, tengo que sacarlo, tú sabes que lo tengo que sacar. Pero me costó tanto, hermanos, pero con la ayuda del Señor lo saqué. Pero el último tornillo que estaba en la pared, ¿no? No lo lograba destornillar. Y yo, esto tiene que salir. Y lo empecé a sacudir, lo empecé a sacudir, y lo empecé a sacudir. Y cuando lo empecé a sacudir, el mueble se entró a desarmar, era obvio. Yo tenía que sacarlo porque iba a ser desechado, lo iba a tirar. Y después que lo saqué, que quedaron mis brazos, y lo puse, el Señor me ministraba y me decía, yo estoy desarmando las estructuras. Y a mí enseguida me vino la palabra del pastor Diego, ¿no? Que a veces estamos muy estructurados, y el Señor en este tiempo viene a destructurar muchas cosas de nosotros. Shalom, shalom. Então, mano, a gente estava conversando, eu e minha excelentíssima, né? Ela assistiu o vídeo também e a gente pontuou algumas coisas que tá em cima da pergunta, né? Que o pastor Diego deixou, e a gente vê que aquelas nossas ações que a gente tomou no caso, né? Eu sempre uso uma expressão que marcou muito uma vez que eu ouvi uma pregação sobre isso, que é a relação a você dar uma mãozinha para Deus naquilo que você pode fazer. Então, quem somos nós para darmos uma mão para Deus, né? E quando a gente procura fazer isso, a gente sofre consequências e vai, às vezes, demandar
muitos anos de nossas vidas para a gente conseguir a colocar, a gente desencarrilha o trem e para tentar colocar ele no lugar é bem difícil. Porém, com a misericórdia e graça do Senhor a gente consegue. Porém, sabe, irmão Pablo, a gente vê que ali faltou um pouco, a gente comentou ontem também lá no Shabat, né, lá na igreja, que a reação de Caleb falando que, poxa, naquela terra, sim, Deus prometeu que iria manar leite e mel, então era só ir. E Moisés, talvez querendo dar essa mãozinha para o Senhor, para tentar espiar lá e ver o que tinha de melhor, como é que talvez fosse fazer uma estratégia. E Moisés, muito próximo do Senhor, muito próximo do Senhor, teve essa atitude e Deus, então vá, pode ir então, mas por sua conta e risco. E olha o que redundou nisso, né? Muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas deixaram de desfrutar as bênçãos e simplesmente ele abandonou a parte assim de andar com Deus e confiar no Senhor para confiar naquilo que o pessoal ia trazer para ele. Então a gente quer às vezes lançar alguma coisa para frente da nossa força, achando que nós estamos certo e às vezes a gente colhe muitas coisas que nos impactam e nos traz prejuízo e nos afasta também às vezes um pouco de crer, né, que Deus está no controle de todas as coisas e a gente toma a rédea e quer resolver. Então foi muito oportuno que o pastor Diego trouxe para a gente arrazoar e fazer diferente, né? Então aprendemos muito, falou muito e que foi muito assim interessante a forma como foi colocada, né? E que no nosso coração e na nossa ação que a gente consiga passar aí para os demais, para os filhos que às vezes estão começando na carreira, a gente dizer, ó, filho, basta confiar, segue naquela terra lá que Deus vai te dar, que já está escrito, não tenta cortar caminho, senão tu vai voltar e vai ficar mais 40 anos padecendo, sem contar com os prejuízos que a gente vai ter, né? Muito bom, muito bom. Já vi que deu resultado, né? Já temos resultados aqui vivos e que foi falado na segunda-feira, o que foi ministrado na segunda-feira, né? Tá dando o seu fruto, né? Em nós. Quem mais? Tem alguém que queira falar ao respeito dos pontos que foram falados ou alguma coisa que foi interessante nesta paraxá, nesta porção da semana? Se não, vamos começar a trilhar o caminho da Torá hoje. Mas vamos lá. Vamos começar. Eu fiz um link com um dos provérbios que fala sobre aquilo que aborrece ao Senhor, que está lá em Provérbios 6, do capítulo 16 ao 19, diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7 abomina sua alma, né? E a pergunta que fica é: onde caiu a sentença sobre esses homens quando eles trouxeram um relatório desfavorável? Porque se nós vamos ver as coisas que aborrecem ao Senhor, o que foi que moveu a mão da justiça de Deus para cair sobre eles? E aqui eu enumerei o que está ali, né? São 7 pontos que estão lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, tá? E a primeira é os olhos altivos, que está relacionado, né, com a arrogância, o orgulho, né, e a soberba, né? Vocês acham que esse ponto faz sentido nesses homens? Vocês acham que olhos altivos, eles tiveram olhos altivos? Segundo ponto, vocês acham que eles foram mentirosos? A língua mentirosa? Vocês acham também que pode ser um terceiro ponto, que é as mãos que derramam sangue inocente? Isso é o que o Eterno aborrece, tá? E a 7ª, a sua alma abomina, né?
Ou vocês acham que o coração que maquina pensamentos iníquos, que é o pensamento, que é uma planificação secreta de maldade, vocês acham que poderia ter sido isso? Ou os pés que se apresuraram para correr para o mal? É outro ponto que o Eterno abomina. Ou um testemunho falso que fala mentiras, mas existe um sétimo ponto que eu gostaria de falar com vocês hoje, que é aquele que sembra, que faz a semeadura de discórdia entre irmãos. E justamente este ponto, que é um ponto que muitas vezes a gente a gente deixa de lado e que às vezes a gente deixa passar e muitas vezes a gente entra nessa, né? De maquinar discórdia, de ir atrás da murmuração, ser débil, vamos dizer assim, ter debilidade em frente a uma murmuração. Esse ponto foi o que realmente fez que estes homens trouxessem uma sentença da parte de Deus para seu povo. Eu sei que não é uma palavra muito simpática e que possa ser uma conversa meio antipática, né? Mas o que nós estamos procurando nessa semana com essa paraxá é colocar em prática alguns pontos que são importantes. Eu estou fazendo uma conexão aqui diretamente com o que o próprio sábio Salomão fala, né? Então, o que eu achei é que o que realmente trouxe uma sentença de parte do Eterno para seu povo foi justamente a última, os últimos pontos enumerados, que é justamente trazer o discórdia entre os irmãos. Porque a discórdia que afastou o ser humano de possuir aquela terra que era uma terra prometida. Os sábios vão dizer para nós que não somente os seus cadáveres cairiam naquele deserto, que era o hoje, mas também que no mundo vindouro. No mundo vindouro também eles foram privados por caírem nisso, certo? E o que fica claro aqui do texto, eu quero abrir com vocês ali o texto de Números 14, e vamos ir tirando algumas coisas aqui, alguns ensinamentos do Senhor, como dizia a oração da irmã Sônia hoje, ao começar, que o Senhor traga entendimento, que Ele nos dê a porção de hoje, que nos traga entendimento, que nos traga sabedoria para saber o que fazer com tudo isso que nós vamos falar. Todos vocês vão conversar conosco aqui. E diz assim, eu quero abrir lá em Números 14, e diz assim, depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação? Na sua Bíblia pode estar assim, que murmura contra mim. Mas na minha Bíblia diz assim, que continua transgredindo contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Então, por quê? Porque lá quando começa o texto, no capítulo 14, eles já tinham feito uma murmuração. Eles já tinham declarado, olha, se a coisa é assim como esses 10 estão falando, então nós precisamos voltar para o Egito. Por quê? Porque não somente esse povo vai nos derrotar, senão que eles vão pegar as nossas mulheres e os nossos filhos como botim de guerra. E essa murmuração, ela não terminou ali. Ela continuou a tal ponto que o Eterno, depois que Moisés entra em pleito, vamos dizer assim, com o Eterno, dizer, hein, você vai deixar esse povo morrer aqui para a sua espada? Você acha legal que você que nos tirou de lá com o braço forte, lá do Egito, o que os egípcios vão dizer? Depois de que eles terem visto que você estava conosco, que foi você que nos tirou de lá, o que esse povo vai dizer de nós? O que esse povo vai dizer da sua reputação? E novamente eles caem no mesmo erro de continuar murmurando contra o Eterno, a tal ponto que o Eterno fala, até quando eu vou ter que sofrer com essa congregação? E quando fala de congregação, veja bem, no capítulo 14, verso 27, tem uma divisão que você precisa estar atento. Vai falar da congregação e dos filhos de Israel. A congregação são os 10 líderes, o Minyan, que nós falamos que
tínhamos colocado ali na segunda-feira. O conceito de minyan, que são 10 homens, para que algumas orações sejam levadas à frente, se não há esse quórum de homens, vamos dizer assim, não temos como fazer algumas orações na Amidah. No Shabat de manhã, eu vou dar só um parecer, no Shabat da manhã, quando você faz o Shacharit, as orações da manhã, existe uma liturgia chamada Amidah. Amidah significa estar de pé. E para que essa Amidah possa ser colocada em prática, nós temos que ter 10 homens, varões. E aqui, nesse texto, começa a ser estabelecido essa ordem de 10 homens, que deve ter uma quantidade de 10 homens para que isso seja levado a cabo. Esse é o minyan. Quando ele está falando da congregação, o texto está dizendo para você, o que o texto está dizendo aqui, que ele está dividindo entre cabeças, líderes e a congregação, os filhos de Israel. Certo? Então, aqui nós temos a execução. Tecnicamente, nós temos a enumeração dos líderes e dos filhos de Israel. Somente que, quem é que está levando à frente essa murmuração? Esse sétimo ponto que aborrece a alma do Eterno. São os filhos de Israel ou são os líderes? São pessoas que estavam ali dispostas como cabeça, segundo o que o texto do capítulo 13 está falando para nós, que trazem um relatório negativo. E o problema continua quando o povo, os filhos de Israel, essa segunda cota, cai nessa murmuração. Os mais fracos na fé. Você vai entender, claro, para onde eu vou. Muitas vezes nós temos que ter um certo cuidado com pessoas que estão querendo murmurar. E temos que contrarrestar essa murmuração. E temos que justamente, por mais que na nossa mente venha no pensamento, mas eu tenho que atuar com misericórdia. Sim, misericórdia sim. Mas misericórdia sem justiça não é legal. Muita misericórdia sem justiça se torna caos, gera caos. E muita justiça sem misericórdia gera dureza. Então, o ponto de equilíbrio é saber que e isso é o que eu queria, vejo no texto e queria compartilhar com vocês, é que muitas vezes a gente, quando vê... Irmãos, eu sei que você tem alguém no WhatsApp que quando aparece lá, fulano escrevendo, você treme. Eu sei disso. Porque você sabe que vem um relatório por aí. E nós falamos, o verso lá do 14, vai ser do 13 e 28 lá, anteriormente, que não é necessário ir nele. Porém, é aquele camarada que sempre tem um porém. Não, porque está tudo certinho, porém, e eu sei que você tem no WhatsApp algum desses. No WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Eu sei que isso acontece. E nós, como devemos contrarrestar isso? Porque nós não podemos, e aqui eu quero deixar claro que as pequenas raposas que estão lá em Cantares 2:15, elas entram e fazem um trabalho muito malicioso. Ao ponto de, em espanhol, dizer assim, que echan a perder las viñas, que fazem as vides se perderem. E muitas vezes também nós colaboramos com isso. E muitas vezes nós fazemos parte desse grupo. A porção dessa semana é uma das porções mais trágicas. E ela cai justamente no momento propício. Eu quero dizer por quê. Porque nós estamos celebrando as festas. Nós supostamente estamos atentos às festas. Segunda-feira agora, começa um novo mês, dia 15, segunda-feira. Entre 15 e 16, quando a lua nova chegar, vai começar um novo mês, e é o mês de Tammuz.
Esse mês de Tammuz traz consigo muitas tragédias, entre elas a quebra das tábuas da lei. Entre outras coisas, e olha só, a paraxá dessa semana, ela está nos alertando, irmãos, a tomar cuidado, a colocar a Torá em prática, fazer ela uma prática diária. Porque estamos começando um mês onde a apostasia, que apostasia não é para um povo que não tem a lei. Muitos se apropriam de que a apostasia é para um grupo seleto que não tem a lei, que anda sem lei. Não, a apostasia é para aqueles que estão aprendendo a lei, que estão aprendendo a instrução mais que lei do Eterno. E nós começamos justamente na segunda-feira esse período de Tammuz. E essa paraxá, ela vem, antecede a entrada desse mês. Será que o Eterno está querendo nos falar alguma coisa? Paulo fala que em parte nós falamos, que em parte nós profetizamos. Não será que o Eterno está querendo nos convencer de alguma coisa hoje? E começou na segunda-feira? Eu vou tomar um respiro aqui, vou deixar que você converse, porque eu sei que enquanto nós estamos conversando, muitas coisas estão passando na sua cabeça. Eu sei. E já tem uma mão levantada aqui. E se você quer falar alguma coisa sobre isso, fique à vontade. Fique à vontade se você quer comentar alguma coisa, senão depois eu vou continuar. Maria Inês. Con respecto a lo que tú nos hablabas, hermano Pablo, había estado leyéndolo, algunos comentarios, ¿no?, de este material que tú nos habías compartido, y justamente acá hace mención del Salmo 34, del 11 al 14, ¿no?, que dice: vengan hijos, escúchenme, que yo les enseñaré el temor de Adonai. ¿Cuál de ustedes quiere vivir disfrutando de buenas cosas? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate de la maldad, haz el bien, busca el shalom y corre tras él. Salmo 34. Esses são textos que vão nos encaminhando, fazendo com que, atuando como se fosse um tutor, aquele pauzinho que a gente coloca do lado da árvore, da pequena planta, né, para que ela cresça reta. E é isso que eu vejo cada vez que o conselho que a Torá nos dá, né? Todos nós temos dado relatórios negativos alguma vez, com certeza. Ainda tendo nossas ações, temos dado relatórios negativos. E isso é importante a gente ir tirando e não praticando. Silvana, vamos lá. Algo interessante dessa paraxá, né, que eu li esta semana, era sobre que eles não somente trouxeram um relatório para Moisés negativo, mas ao mesmo tempo real, né? Mas o que me chamou muito a atenção foi que eles colocaram medo nas pessoas. E aí é interessante porque o castigo veio sobre todas essas pessoas que ficaram com medo, né? Que não acreditaram. E no momento que eu estava lendo ali, eu lembrei, não sei porquê, mas automaticamente eu lembrei sobre estas 10 tribos, e comecei a pesquisar sobre isso. Eu lembrei sobre também as 10 tribos do norte, né? Que se separaram das 2 tribos do sul. E aí nós vemos como, acredito que seja um paralelismo muito grande, né, a respeito do que aconteceu com essas 10 pessoas que representavam as tribos, que elas se rebelam contra uma ideia de Deus, contra uma promessa de Deus, vamos dizer assim. E depois, anos mais tarde, nós vamos ver que também, né, as tribos são separadas, 10 tribos para o norte,
os quais eles também, essas 10 tribos, elas não estavam de acordo com a edificação do templo, né, em Jerusalém, e elas são levadas cativas e elas são esparcidas lá pela Síria, né, e elas também se afastam do que Deus tinha prometido para elas, né, se afastam dessas coisas. E há um paralelismo muito lindo, né, que eu estava lendo esta semana, que tem a ver sobre esses 10 espias, estas 10 tribos que depois, mais para frente, vão se separar das duas tribos de Judá e Benjamim. E apesar de que Caleb fazia parte da tribo de Judá, que é uma tribo que ficou no sul, Josué não. Porém, pela tribo de Josué, nós vemos que, por exemplo, nós vemos que pela vida de Josué, nós vemos o reflexo do próprio Messias, né? Nós vamos ver que ele, depois Moisés vai acrescentar uma letra no nome dele, o qual praticamente ele se chamava igual que Yeshua, e ele passa a ser não sei se se diz um prototipo do próprio Messias, né? E aí nós vemos os 10 espias, comparado com as 10 tribos que depois lá vão ser, até hoje, né, esparcidas, só 2 ficando, mas nestas 2 que ficam, nós vemos a vida, a descendência e tudo isso do próprio Messias, né? Algo bem profético também para o que ia acontecer futuramente. Muito bom, muito bom. Podemos falar mais sobre isso, tem bastante coisa aí, né, porque vai falar de Caleb e Josué 2 vezes, e depois diz, muda a ordem, né, Josué e Caleb, né, a tribo de Judá, que é Caleb, e a tribo de Efraim. É de Efraim? Agora fiquei na dúvida. Que é... Isso, de Efraim, que depois Que futuramente é vai ser de onde vem os filhos de José, que tem conexão com o Messias. Isso. Então, temos as duas, a casa de Judá e a casa de Efraim, né? Que é as duas varas, né? A vara com 2 que se juntam, né? E isso é profético. É profético. Está declarado no texto, está aí. É bem simples de ver. E poderíamos nós abordar mais esse tema. Valmir Ney, contigo depois Maria Inês, tá bom? Terminar, Ney, pode falar Maria Inês. Não, irmão, eu só queria fazer um comentário com relação a essa, no caso, vamos dizer assim, a colheita, né, digamos, de uma postura nossa nos dias de hoje, né, que isso nos arremete muito a gente ter no nosso coração muito assertivo, assim, muito claro, irmão, que daquilo que a gente vem a falar, a conversar e a se posicionar, tem um peso espiritual muito grande com relação à vida de pessoas, que o que importa mais, né? Como está escrito na palavra de Deus, né, que uma alma vale mais do que o mundo todo. A gente fica pensando, poxa vida, a vida de uma pessoa, ela é importantíssima, né? E quando a gente começa a se aprofundar na palavra e ter assim, essa clareza, né, esse conhecimento, você viu ali, né, as pessoas que se posicionaram negativamente, aquilo trouxe algo terrível sobre a vida das pessoas que o seguiam. E as que se posicionaram positivamente, houve muita bênção. E assim eu creio que a gente tem que cuidar, porque está sobre nós, né, irmão, a gente falar e se posicionar em cima daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer que a gente faça. E não se desvie, né? Não é o nosso achismo. Por isso que é muito importante, sabe, irmãos, né? Eu falando, né? A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu não posso ser imparcial. Eu vejo que com Deus, Ele nos comissiona a nós trazermos as pessoas para ouvir a verdade. Mas a partir do momento que as pessoas estão começando a ver a verdade, elas olham para a gente ora está de um lado, ora está de outro,
Ora a gente se posiciona assim, eu gosto daquele, mas não gosto daquilo. Então, Deus não tem isso, porque o objetivo é levar o pessoal ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Está escrito na palavra, né? Não é da boca do homem que saiu isso. Então, isso me traz um temor muito grande, sabe, irmão? Eu não posso tratar o Joãozinho super bem e tratar a Mariazinha de qualquer jeito. Porque ambos têm sentimentos, ambos têm frustrações e ambos têm vontades, né? Então a gente tem que trazer a luz da palavra, dizendo que Deus, ele não tem lado. Deus, ele tá naquela que é pelo correto. Ele traz para nós a verdade é uma só. Então isso me mexeu muito, sabe, irmão? A gente saber que nós temos que tratar todos de uma forma posicionada segundo a palavra, né? Porque esse amor assim que Deus nos arremete ao nosso coração é um amor incondicional. Eu tenho que amar a pessoa, não pelo que ela tem, mas pelo que ela é, pelo que ela vislumbra ser, e a gente está de canal de bênção para isso tudo, né? Pra, às vezes empurrar a pessoa, digo, não, vamos aqui junto, vamos, porque todos nós temos muitas coisas boas para ser explorado, né? Então, acho que me tocou muito nisso, sabe? A dificuldade que eles viram lá trouxe todo mundo a fazer coisa errada, a murmurar. E nós temos que fazer as pessoas agradecer a Deus e viver o melhor do Senhor, né? É isso que eu queria trazer, mano. Muito bom. Essa é uma forma de abordagem também, é verdade. É isso aí. Maria Inês e depois Graciela. Bueno, una cosa que leí también, que me dejó pensando realmente, porque acá, según en los Midrash, ¿no? Que acá menciona de que las mujeres y los hombres mayores de 60 años y la tribu de Leví están excluidos de esta sentencia que hizo Hashem, ¿no? Sobre las 10 tribus. La verdad que fue algo que me dejó meditando. Muito bem. Isso é um Midrash. Vou aproveitar para passar por cima aqui da... Maria Inês falou sobre isso. E é um ponto interessante. O Midrash, ele vai dizer... Isso que eu vou falar agora foi o que Maria Inês recém falou. Que ali, no texto, vai ter um censo... Anteriormente teve um censo para saber as pessoas que tinham e as suas cidades. E sabemos que de 20 anos para cima iam à guerra. Certo? Isso nós vimos semana passada, tá bom? Agora, justamente, sobre quem não recai a sentença de Deus? Sobre aqueles meninos que estavam até 20 anos e sobre os maiores de 60 e a tribo de Levi, as mulheres e homens, certo? Isso, o Midrash, vai trazer uma interpretação para nós, certo? Que faz sentido. O Midrash vai dizer que, justamente, existe uma faixa etária nos meninos de 13 anos que começam a maioridade. Então, isso aqui é válido para todos nós, porque nós temos meninos, crianças, filhos, e nós temos que entender que o homem aos 13 anos e a mulher aos 12 anos, a menina aos 12 anos, começa a idade adulta, começa a idade adulta. Agora ela se faz cargo dos seus erros. Somente que a sentença não caía até os 20 anos. Ela tem essa primeira etapa, o menino dos 13 aos 20, para recapacitar, andar nos caminhos de Deus e escolher os caminhos de Deus. Mas se assim mesmo não escolhesse, a partir dos 20 anos caía uma sentença sobre eles. Tá? Isso é o Midrash que nos traz relatos de sábios, discussões rabínicas, dos nossos patriarcas, dos nossos pais, que foram falados de geração a geração e que se formou um compêndio de 5 livros que traz justamente cada uma dessas questões. E por que fala, obrigado Maria Inês por trazer isso
aqui, e porque fala que seria a partir dos 20 anos essa sentença, certo? Graciela, eu sei que você levantou a mão, já vou te dar a palavra, então é isso que a Maria Inês estava falando, e é muito interessante esse ponto. Isso está ali no versículo 29 do capítulo 14. Graciela. Eu levantei a mão. O que eu vejo, tenho entendido e está passando nestes últimos tempos, é que estes 10 reportes negativos, eles fizeram uma suposição do que podia passar, do que podia acontecer. Uma suposição. E uma suposição é uma imaginação e termina sendo uma mentira. E tem que ver com a passagem que você deu, não é, de Provérbios 6, um coração que maquina planos perversos. Eles maquinaram, imaginaram, porque eles não, se o Senhor havia prometido, ele ia cumprir. E também, outro ponto na passagem que você deu, aqui, e é que incenderam rencilla entre o seu próximo. Eles fizeram, como nós falamos aqui... Tocaram fogo no parquinho, né? Não quero nem dizer a palavra. Botaram lenha no negócio, né? No negócio, E, então, isso foi o que trouxe... tudo saiu de uma suposição. Porque as pessoas acostumam, eu costumo dizer, mas do que tu está falando é uma suposição? Não, se é uma suposição, não. Isso é mentira, isso não é verdade, é uma imaginação. Pode acontecer outra coisa. Temos que ter cuidado com isso, com a suposição, que aqui no meio é costume, não sei por aí, mas nós acostumamos suponer. Não vamos suponer. Supor. É uma imaginação, é uma mentira, e era uma suposição, uma imaginação negativa. Mas eu acho que esse relatório que eles deram nada mais desvendou o coração deles, né? 2 tinham um coração que estavam entregados ao que o Eterno tinha falado, e 10, a grande maioria. Por isso que nós não devemos ir no que a maioria fala. Isso para mim é outro ponto que me chama muita atenção. E 2 ali tinham um coração entregue à missão de Deus, ao que Deus já tinha falado, certo? É o que me chama muita atenção. E muitas vezes vem coisas para nós fazer e nós damos esse tipo de relatório. Muitas vezes nossos relatórios desvendam o nosso coração, deixam o nosso coração visível. E isso aí fica claro. Eu não sei se você compartilha comigo dessa ideia. Se não compartilha, não tem problema nenhum. Pode falar. Não é. Eu acho que não é assim. Tem problema. E é interessante que nós entendamos isso. Esses relatórios podem estar aí, beirando nossa porta. Porque se vamos ver, não sei se vocês conseguiram ler toda a porção, mas a porção é muito clara. O que eles estavam falando não era mentira. Ao ponto de dizer que Canaã estava nas beiras do mar e na beira do Jordão, as 2 fontes d'água que eles tinham. Como um homem vai sobreviver sem água se entrarmos lá? E temos que nos topar com esses caras que estão tomando, vamos supor, porque outros quatro povos também estavam ali em cada uma das colinas, das montanhas. E é verdade. E para complicar a história, nós temos os gigantes, os Anakim. O relatório não era enganoso. Estavam ali. Mas os relatórios também desvendaram que o que estava no coração deles. E a pena capital para eles? Quem leu alguma coisa sobre o que é essa praga que pegaram? Alguém deu uma lida sobre isso? É bem interessante, irmão.
Rashi vai dizer que na parte mais profunda do entendimento do sistema pardês, né, diz que a língua deles ficou longa, ficaram longas. A sentença foi que a língua desses que deram relatórios negativos começou a crescer tanto que se enrolava. Isso também faz questão de que muitas vezes pragas que nos perseguem estão relacionadas ao mundo espiritual. Muitas vezes, e não é uma regra, talvez, não sei, mas muitas vezes existem pragas que afetam, né, pela falta de perdão, pela falta disso, pela murmuração, né, as lepras que criamos por causa disso. E eu, como eu falei no começo, isso aqui não é simpático, tá? Mas se nós vamos pegar no fio da navalha o que a Torá está falando para nós, e nos está alertando, é porque alguma coisa está vindo pela frente. Esse mundo está um caos, a gente já sabe, mas a gente vai continuar dando essa relação, esse relatório. Então, e aí vai vir aquele negócio, né? Ah, mas eu sou realista, né? Ou sou pessimista, os dois polos. Mas eu sei que muita coisa sai à luz quando nós lemos esse texto, e é isso que o Eterno nessa manhã tem para nós. E cada um de vocês está vendo alguma coisa. Eu sei que cada um de vocês está vendo isso. Para outros, de uma forma menos profunda, vai dizer que a praga que eles pegaram foi uma morte vergonhosa na frente de todo mundo. Não sei qual foi a vergonha que eles passaram. Mas eu sei uma coisa, que o homem que atenta contra o seu irmão, como dizia o Ney recém, e um dos pecados que o Eterno não perdoa, e que ele precisa que o homem se restabeleça por si só, é justamente a língua maliciosa, é quando você toca a dignidade de outro. E isso é uma deixa para nós nesse texto, a praga, né? Por quê? Porque Paulo vai se referir que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de ir ofertar, você tem que arrumar. Viu como não é necessário que Deus atue? É necessário que você faça uma prática. Eu sei que isso pode soar meio estranho, e mais para o mundo que não olha com esses olhos como nós olhamos, mas muitos perdões dos nossos pecados se resolvem não pelo sangue do Cordeiro, mas pela prática das boas obras da Torá. E isso não é para salvação, é para perdão de pecados, ou para nos tornarmos puros, ritualmente. E isso eu sei que pode ser um pouquinho estranho, mas se Paulo fala, e aí tem uma prova clara, que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, porque muitas vezes você vai lá e pede perdão a Deus, né? Ah, Senhor, me perdoe, eu até atuei mal contra o meu irmão, falei isso que não devia, ou falaram mal de mim, eu tenho que perdoar e tal. Mas o negócio é mais complexo. Deus pede que você vá além disso. Que vá lá, e talvez isso é o que vai levar você... Não sei se isso se conecta muito com o que o pastor Diego falou na segunda. Talvez sim, talvez não. Mas são coisas que a gente tem que começar a olhar, porque qualquer raiz de amargura faz estrago. É assim. Qualquer raiz de amargura faz estragos, são as pequenas raposas que estão lá em Cantares 2:15. Depois leia, aponte, leia. Talvez, muitas vezes, são pequenas coisas que estão em nós e que estão trazendo essa amargura que a gente sente.
como eu falava com o pastor Diego os outros dias na casa dele, isso aqui não é um Alcoólicos Anônimos, eu vou cortar isso do vídeo depois. Isso aqui não é um Alcoólicos Anônimos, isso aqui é a Torá viva. É mais que... É a própria palavra, é o texto vivo que está entre nós. Né? Porque quando a gente lê esses capítulos de Números, qualquer texto que você leia dentro do que está escrito, que provenha do Senhor, sem mácula, você vai se dar conta que você se enquadra. É para você. Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Para não ficar aqui só eu falando na conversa da manhã? Pode ser Balmir May, pode falar. Ah, irmão, vou falar então. Irmão, assim, que nem o humano fala, né? Muitas coisas ficam na nossa mente e fica remoendo, mas a questão, sabe, irmão, trazendo lá para a realidade desse fato que a gente está estudando. Eu só quero que o irmão depois pode ter total liberdade, irmão, eu preciso disso, que você seja que nem aquela propaganda do Tramontina, corte rápido. Não te preocupa se vai magoar, se não vai magoar. Irmão, fica na liberdade. O que eu estava pensando, irmão? Esses dias eu conversando com a minha esposa sobre isso, né? Quando você analisa aquele povo, todo aquele trabalho que eles tiveram, aquelas iniciativas de sair lá daquela escravidão, de atravessar e de ver os milagres e tudo mais, assim, na minha percepção, foram anos de aprendizado e de dependência do Senhor. Eles foram vendo muitas coisas, muitas coisas. Aí quando no final da caminhada lá, que eles iam ter algo assim sobrenatural sobre a vida deles, uma atitude deles, falta de fé, medo, sei lá o que aconteceu naquele momento, eles resolveram tomar essa atitude e aí sofreram muitas consequências. Para nós hoje, irmão, para nós hoje, faz 1 ano e pouquinho que eu e a Zete estamos estudando, estamos ouvindo a Torá do Senhor de uma forma diferente, assim como talvez muitos irmãos da Beit Hallel. Não, assim, eu fico pensativo, quantas coisas que eu faço que estou deixando Deus triste, mas porque eu não tive ainda essa ministração, esse conhecimento, né? Agora que nem a irmã trouxe ali, achei muito tremendo, eu não tinha percebido que até os 20 tem uma conotação, depois dos 60 tem outra, mas por quê? Porque foram pessoas que Deus selecionou, ó, depois do censo, né? Depois dos 20 até os 60, faz isso, vai para a guerra, tal, tem... Então, Deus é um Deus justo, né? Então, muitas coisas que eu faço, até mesmo no Shabat, irmão, eu acho que eu não concluo, eu não faço o Shabat conforme tem que ser. Estou falando de mim. Mas é porque o Ney não quer? É porque a Zete não quer? É porque a Sara não quer? Não. É porque foram passando e está sendo passadas coisas devagarzinho, e tal, e tal, e tal. Quando me falam lá, puxa, não pode. Eu não sei quem me falou esses dias aí, comentou lá na igreja, não pode ter fogo. Eu falei, como assim não pode ter fogo? Eu vou fazer comida para comer na hora do almoço, como? Então são coisas assim, agora não sei se é o fogo esse, sabe, irmão? Então, aí, irmão, muitas coisas que a gente está experimentando agora que são novidades. Porque até então, o evangelho pregado nas igrejas, não que eles estejam errados ou certo, não cabe a mim resolver isso, mas muitas pessoas têm deixado de fazer maldade, muitas pessoas têm deixado aquela famosa palavra se converteram, né? Mas a gente está vendo que a gente está comendo um alimento mais sólido, não com papinha, né? Não uma coisinha, um mingauzinho. Então, irmão, aí eu fico me perguntando, aí eu começo a me judiar internamente. Eu começo a ficar preocupado internamente, se é que é isso, se é que é certo. Aí eu vejo algumas pessoas fazendo, que estão estudando, que estão
estão praticando outras coisas que a gente vê que também, assim, não deveria ser feito. E aí, será que eu chego e falo? Será que eu chego e comento? Então, assim, sabe, irmão, é muita coisa, irmão. Tá muito lindo, tá muito maravilhoso, mas Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que ele quer que a gente entre pelo caminho dele. Olha o que o irmão falou agora do ponto 7, né? De trazer a murmuração, de trazer o pessoal a murmurar, trazer o pessoal a falatórios, o tamanho da língua. O irmão falou agora desse episódio de que aconteceu com os líderes, talvez que começou a aumentar a língua. Isso me traz muito ao coração de que a língua, ela está escrita na palavra de Deus que ela é considerada como um leme do navio. Olha o tamanho do navio, que por uma coisa tão pequena muda de curso. E pode mudar para o curso errado ou pode mudar para o curso certo. Aí a nossa língua, ela é assim. Ela é um membro tão pequeno no nosso corpo que nos faz estragos enormes. Falar mal de uma pessoa, né? Então, assim, a gente colhe muitas coisas, às vezes, porque fala mal e a gente acaba matando uma pessoa, não fala mal, né, irmão? Então, assim, a gente tem que, eu penso assim, sabe, irmão, que a gente tem que aprender muita coisa ainda, e pela glória do Senhor, a gente tem entrado nessas lives aqui, tem aprendido com todos, tem sido ensinado, mas a gente tem que ver que coisas, assim, irmão, só uma dica, né? Inclusive isso está sendo gravado, e isso é muito importante, que algo do conhecimento, tanto o pastor Diego, que é o nosso líder, que está escutando aqui, e o Pablo, que também é um conhecedor, assim, da Paraxá, de estudos, de coisas assim mais aprofundadas, de repente, coisas que são muito importantes para nós, dessa congregação, nós executarmos, estarmos dentro dela, teria que ser ministrado. Não pode fazer assim, você não pode, eu tenho que fazer o Shabat. O que é o Shabat? É assim, não pode isso. Não, gente, tem que ver o que é. Tem que saber ao pé da letra tudo que tem que ser feito para agradar ao nosso Deus. Isso não é brinquedo, isso é algo sobrenatural que muda gerações. Minha esposa está lá na Holanda, os meus 3 netos, que estão no máximo, agora está fazendo uns 7 anos, outro 4 anos e outro 2 anos, eles estão gritando toda sexta-feira Shabbat Shalom para cima e para baixo, e vai ter o Shabbat. Cara, isso é maravilhoso, eles oram por pessoas, a Zete tem sido instrumento lá, mas a gente tem que saber no pé da letra o que a gente tem que conhecer realmente, para poder expressar a verdade, né? Para poder viver a verdade do Senhor e agradar a Deus, né? Então, é só isso aí, irmão, que eu queria comentar, porque para mim isso faz uma diferença muito grande. Que legal. Ney, você não está errado, você está certo. É a tua procura, olha, esse texto dessa paraxá vai falar sobre isso, tá? Porque depois quando eles se arrependem de tudo que eles fizeram, de todas as murmurações, que eles entenderam que estavam errados, eles já querem subir a montanha. E Deus fala, e Moisés diz para ele, calma aí, gente, calma aí, não é assim, se vocês subirem lá, vocês vão passar a tomar vergonha. É porque o caminho, e isso se encaixa com o que você está falando, porque o caminho da santidade tem uma ordem também. A mesma ordem que foi falada na semana passada sobre cada um dos atributos do tabernáculo em seu lugar. E isso que você está clamando, que eu vejo que não é um pedido, eu acho que é um grito da alma, vamos dizer assim, porque você quer fazer o que é certo, e isso está em todos nós. Porque nós reconhecemos, isso faz parte da Teshuvá, isso faz parte do verdadeiro arrependimento, e nós reconhecemos que estávamos errados, queremos voltar ao caminho certo. E quem coloca isso em nós não é homem, não é congregação, é a própria palavra e o Espírito do Eterno. Através de homens, através de congregações, mas quem provoca isso em nós é o próprio Espírito da palavra. O próprio mestre maior nosso, Yeshua, ele é o que faz isso em nós.
E isso é profecia que já foi declarado ao próprio Moisés. Porque estas palavras que eu te ordeno hoje são para você e para todos aqueles que virão depois de você. Então, quando você fala isso, eu não desconecto, eu não posso nem te dar corte rápido Tramontina, como você falou. Por quê? Porque, em definitiva, irmãos, isso é o que todos nós devemos procurar. Aquele dia aqui, no sábado, eu falei para a Salete, né? Salete, Shabat não é só pão e vinho. E aí, como que ficou isso no ar, e parece que tem mais coisas. E aí você traz hoje esse negócio de que não acenderás fogo nas tuas casas no Shabat. Existem muitas coisas que podem profanar um Shabat. Existem. Mas estão ligadas a mandamento da Torá, não de homens. E ligar fogo não significa ligar o teu fogão. Ligar fogo está relacionado com isso que nós estamos falando aqui, da língua. Com trazer à tua mesa, profanar, trazer à tua mesa os teus negócios, para não profanar o Shabat, então eu trato... Não. Por quê? Porque a língua, ela tem o poder de acender um bosque, muitas árvores. O poder da língua. E como eu comecei hoje falando aqui, eu tremo cada vez. Quem não tem no seu WhatsApp ou no seu Instagram alguém que a gente teme e treme quando a pessoa começa a conversar? Quem não tem? Porque sabe que não vem bons relatórios, vem a falação, e a gente tem que estipar esse tipo de coisas. Mas assim, tem coisas que nós precisamos entender. No Shabat, o que significa Shabat? Shabat significa descanso. É necessário descansar das nossas obras e reconhecer primordialmente que há um Deus único e verdadeiro, e não há outro fora dele, e não há outro que possa ser criado, que foi o que criou todas as coisas. Tudo o que existe é por ele. Isso é a cabeça do Shabat. Saber que isso é o primeiro. Exemplo, né? Já que estamos falando do Shabat, né? Respondendo a tua pergunta. Mas depois, para que tenham conhecimento, nós estivemos conversando há poucos dias. Pastor Diego, está aí ou não? Consegue abrir o microfone, não? Oi, Pablo. Estávamos falando os outros dias com o pastor Diego sobre justamente isso, do Shabat. Né, Diego? Aham. De passar para a igreja, né? Não estávamos falando daquele dia, né? Sim. Então, não sei, não é incômodo. Eu acho que esse chamado do Ney está dentro do que nós estávamos falando esses dias agora, né? Exatamente. Então, Ney, fica tranquilo. Está em casa. Se esse pode ser o corte rápido, eu acho que melhor que esse não tem. Está em casa. Daqui uns dias você vai ter tudo isso aí na sua mão. E em breve, tá? Não, que na verdade é assim, sabe, irmão? O meu receio, o meu medo, a gente está correndo tanto, nadando tanto e batendo daqui, dali, e às vezes a gente está se perdendo por falta de informação em algumas coisinhas, alguns requisitos, né? E é tão fácil falar assim, não peca, não mata, não isso, não aquilo. Tem coisas assim mais pontuais, mas tem as subliminares, tem as entrelinhas, e a gente tem que viver debaixo da vontade do Senhor. E é só essa a minha preocupação, sabe, irmão? Eu não quero de forma nenhuma trazer constrangimento, meu pai do céu. Tô falando com amor, assim, amo o pastor Diego, assim, um cara que ele tem uma preocupação, assim, muito grande com condução, mas às vezes a correria, os focos, né, às vezes passa entre algumas coisinhas. E eu acho que, assim, trazer uma reunião, o que é mais importante que a igreja de repente pode estar se aprofundando, porque isso é bênção para todos nós.
para a congregação, para o crescimento, né? Para Deus derramar o bálsamo sobre nós. Então, é isso, é um grito meio que assim de, vamos lá todo mundo junto, né? Pode falar aí, tá? Quem levantou a mão? Pastor Eu Diego, levantei, mas eu acho que mais. Alguém levantou primeiro? Eu não vi se tinha levantado primeiro. pode falar, Pastor Diego. Então tá. Não, excelente mesmo, excelente o campo. A ideia é nós conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor, né, ao Eterno. A palavra profética, ele está perguntando isso, Tá se cortando eu acho que tá se cortando, eu acho. Estão todos escutando? Alô, alô, alô? Tá cortando meu áudio? Agora, Está cortado, Pastor Diego está cortado, se corta. isso, tá se cortando, Diego. Então tá. Eu vou trocar de celular aqui. Vou falar pelo da Ellen, peraí. Shalom, shalom, estão me ouvindo? Aí, então vamos lá. Perfeito. É muito, muito válido. Na verdade, essa é a vontade essa vontade, melhor dizendo, precisa surgir em todos os nossos corações, né? O Ney levantou a bola aí, mas eu creio que serve para todos nós, esse desejo, esse anseio de conhecer a palavra do Eterno, como diz a orientação profética, né? Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecendo o Senhor. Agora, algo que é muito importante para nós nessa caminhada, e eu vou falar. O Alessandro está na reunião hoje? Ele não está, né? Acho que eu não vi ele aqui, né? Não tá. Hoje não tá. Ah, então tá. Ontem lá após o Shabat, nós ficamos quase 2 horas conversando lá na igreja. E o que eu vou repetir para vocês o que eu falei para ele. É nessa caminhada com a Torá de Deus, conhecendo a Torá de Deus, qual é o cuidado que eu estou tendo de não transformar a Torá em informação somente. Falando para mim, né? A Torá, eu não quero que a Torá para mim seja apenas informação, porque ela contém muita informação. E as informações, elas vêm e vão, e de certa forma elas não geram muita consciência. Então eu conversando com o Alessandro ontem, eu falei assim, Alessandro, na minha caminhada com a Torá, eu estou indo bem devagar, tentando aprender de forma profunda cada coisa, porque ela tem que se tornar uma consciência, a minha consciência, né? Ela tem que se tornar revelação, não informação. E até usei um exemplo para ele, é o seguinte, eu falei assim, então, quando eu iniciei essa jornada, eu iniciei como eu me lembro que foi na escola, né? O meu processo de alfabetização. Então, comecei ali aprendendo sobre a letra A, sobre a letra B, sobre a letra C. Depois eu fui fazendo conexões maiores, né? A letra B com a letra A, Bá. A letra B com a letra E, B. E assim por diante. E aí eu fui fazendo junções e hoje eu tenho uma certa facilidade de leitura porque eu comecei das informações bem básicas. Eu falei para ele assim, então é assim que eu estou lidando com a Torá. Eu quero aprender o passo a passo, assim, eu quero gatinhar, eu quero passar por todos esses processos. Eu quero gatinhar, eu quero começar a me escorar em algumas coisas, depois eu quero
começar a andar com um pouco mais lenha, aprender a andar, até o passo que eu vou me locomover de forma tranquila por onde eu quiser, né? Assim, de forma figurada, falando para ele em relação à Torá, porque o meu anseio é conhecer de fato a Torá do Eterno. Esse é o meu anseio, eu quero conhecê-la com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, né? Quero conhecê-la, mas tem um processo para isso. E ali na Beit Hallel, eu creio que é importante todos nós irmos, né, passando por esses processos, dos mais básicos. E eu sempre tenho falado muito assim, existem coisas que o Espírito do Eterno vai trazer aos nossos corações, porque Ele quer nos ensinar algo sobre, né? Então, eu já compartilhei algumas coisas ali na Beit Hallel, de coisas que nós sentamos aqui em casa, sentei com a minha esposa, com as minhas filhas, e a gente falou, ó, vamos começar a fazer isso, né? A Torá diz que isso é importante, vamos fazer, e a gente começar fazendo pelo básico, pelo literal, porque essa situação básica, literal, que a Torá está nos trazendo, vai gerar algum tipo de entendimento, algum tipo de revelação. E partindo dessa revelação, a gente vai avançar com coisas maiores. Então eu tenho falado bastante aqui em casa eu falo bastante assim, olha, a Torá diz que nós não devemos comer determinados tipos de alimentos. Gente, vamos fazer isso? Aí todo mundo entra em acordo, a gente faz. É o literal, não coma porco. Só tô dando um exemplo, tá, pessoal? Então, aqui em casa, não coma porco. Então, nós entramos nisso. Vamos ver o que o Eterno quer nos ensinar, que não é só não comer um animal. Tem coisas que o Eterno está trazendo aos nossos corações à medida que a gente vai abrindo mão, né, por obediência da palavra dele. E aí o nosso entendimento vai amadurecendo. E aí eu percebi que não se tratava só de comer alguns animais, né? Existem outros entendimentos que a gente vai tendo a partir disso. Então, como foi levantado aqui pelo Ney, né? O fogo, né? Não acender fogo. Tem vários significados, tem entendimentos profundos sobre isso. Mas se o Eterno trouxe isso ao coração, né? Um exemplo, né? Vamos tentar fazer o literal, mas lógico que isso tem que ser conversado, tem que ser feito em família, tem que ser programado, né? Então, vamos ver o que o Eterno nos ensina sobre isso e fazer de forma literal. Vamos evitar acender fogo. É só um exemplo, gente. Ô, Ney, eu não estou falando para você fazer isso, tá? É só um exemplo aqui que foi o exemplo levantado, né? Vamos ver como vai ser, vamos ver o que o Eterno vai nos ensinar, e aí a gente vamos ficar sensível a isso. E aí começa a fazer. E é impressionante como o Eterno vai trazendo coisas. E ele vai acrescentando entendimento sobre isso. E a nossa vida, a nossa consciência vai se adequando àquilo que Deus quer fazer. Então é muito importante a gente entender esses processos. Porque nós temos muitas informações, inúmeras informações, e cada informação tem princípios, e cada princípio carrega revelações. Então, quando a gente começa do básico, do literal, do simples, tá falando para não conversar né, não conversar sobre negócio. Então, não vamos falar, vamos treinar nossa mente para isso. E o nosso entendimento vai amadurecer e novas revelações virão acerca disso. Então, eu acho muito interessante a gente entender esse processo aí da palavra de Deus. Perfeito, perfeito. Ficou claro, né, Ney? Mais ou menos como é o... Não, tranquilo, irmão. Fiquei muito Perfeição. feliz. Ótimo, ótimo. Silvana e depois Maria Inês. E já vamos encerrando, gente. 11h23. Silvana e Maria Inês, tá bom? Para acrescentar um tijolinho dentro do que o pastor Diego falou e o Pablo também está falando, não só para o irmão Ney, porque eu acredito que todas aquelas pessoas que estão começando a adentrar naquilo de entender de que os mandamentos também são para nós, né?
tem esse pensamento, muitas vezes eu sempre falo para essas pessoas, tem muita gente que às vezes fala assim, eu queria já saber tudo, já fazer tudo, né? E tudo na nossa vida é um processo. Eu acredito que o mais importante, até mesmo dentro desta paraxá, é que estes espias não estavam fazendo algo novo no povo de Israel. Nós, nós temos que ver que até mesmo antes deles trazerem essas más notícias, de que eles permitirem que a língua deles fosse utilizada para a morte, porque a palavra de Deus diz de que na nossa língua está o poder da vida e da morte, né? E quem a ama comerá dos seus frutos. Nós temos que ver que aconteceram vários fatos anteriores onde Deus já estava demonstrando para o povo que o fato de a gente usar a nossa língua para a morte traziam consequências. Tanto é assim que, se a gente for ver, o que antecede a este fato dos espias é o fato de que Miriam e Arão falaram mal de Moisés e da esposa de Moisés. Então, eu acredito que mais do que a gente saber todas as coisas, que a gente nunca vai saber, até porque a própria palavra diz que ela é viva, e cada ano que a gente lê, a gente aprende algo novo, é a gente, aquilo que a gente entendeu de fato, a gente colocar em prática e não cair em erros, como aconteceu aqui com os espias, né? E acho que isso é o mais importante, eu entendi o que o mandamento falou nos 5 níveis, vou fazer. E não posso cair, por exemplo, vamos supor, eu sei que no Shabat eu não posso comprar. Eu sei disso, eu já sei e recei e já pratiquei várias vezes, né? Mas, de repente, eu quero ir lá comprar algo que não é necessário. Estamos falando de algo que não é necessário. Se eu, por exemplo, estou com alguém doente em casa e não tenho remédio, obviamente que eu vou ir comprar. Mas eu digo de algo que talvez eu poderia comprar na segunda ou ir no domingo no shopping e comprar. Estou falando desse tipo de coisas. E mesmo assim eu faço, aí é que estão as coisas que a gente não pode cair no erro, né? De que, se eu sei de que isso não pode se fazer e que eu tenho a possibilidade de fazer outro dia, eu não vou cair nesse erro. Acho que isso é importante, aquilo que o Diego falava, né? Entender de fato aquilo, praticar aquilo para depois entrar em outra coisa, né? E, e sempre ir à palavra, porque se a gente procurar informação, a gente tem tanta informação, né? E eu sempre costumo dizer, muita gente vem e me fala assim, Silvana, como se celebra o Shabat? E eu falo, cada família celebra de um jeito, porque minha casa tem só adultos. E meu Shabat não é o mesmo que o Shabat da minha irmã, que tem crianças, né? Mas o que é o mais importante do Shabat? O que Deus estabelece para o Shabat? É nisso onde eu tenho que me apegar, né? Não de coisas que talvez são superficiais dentro do Shabat, e cada família é, vai vai se organizar dentro da possibilidade de cada família, né? Então, assim, incentivar, eu acho que eu sempre fico preocupada com as pessoas que recém estão começando, porque elas não é que se condenem, mas elas se culpam muito por não saber tudo, né? Por exemplo, às vezes minha nora, que está aqui presente, ela às vezes diz, como eu gostaria de saber a Bíblia como você sabe? E eu digo para ela, mas gente, eu desde os 5 anos vou na igreja. Eu carrego retiros inúmeros, retiro de criança, retiro de adolescente, retiro de jovem, retiro de casais, sabe? Então, assim, não se compare. Você está entrando nessa caminhada, amém, glória a Deus, vamos avançar dentro do seu tempo, dentro do seu entendimento, sabe? E você vai chegar lá. A gente não chegou lá ainda, por mais que faz anos que a gente. Outra coisa, não esqueçam que nós muitas vezes vamos aprender dos nossos erros. Eu lembro que quando a gente começou a celebrar Shabat, a gente orava o dia inteiro, a gente não tomava banho, a gente, sabe? Celular, TV, computador, nada era usado. E aos poucos a gente foi entendendo, não, como é de fato guardar este dia, né? Então eu quero principalmente deixar isso, dizer assim, é, aproveite os tempos. Aproveite o que você hoje está aprendendo, o que você está colocando em prática, desfrute disso e depois você vai continuar os outros passos, aos poucos, e entendendo de fato o que é. Porque, bem como dizia o Diego, que lá na palavra na palavra de Deus diz em outras palavras, é evitar somente ter a letra, porque a letra mata.
mas o Espírito vivifica. Essas duas coisas têm que andar junto. E acho que é isso. Deu, Ney? Show de Shabbat bola. era restrito muita coisa, tá? Para os olhos de um ortodoxo, perfeito. Para os olhos da Torá, não sabemos. Entendemos que temos que ir mudando. E o bom de tudo, irmãos, que se alguém tivesse naquela época para nos ensinar, como nós estamos hoje aqui, entende? Ficaria mais fácil e mais leve o fardo, mas não tínhamos essa possibilidade. Tá? O que tínhamos eram algumas adequações daquilo que entendíamos, certo? Maria Inês, e já vou dando um Shabbat Shalom a todos e nos vemos segunda-feira. E Ney termina orando, tá bom? Maria Inês e depois do Ney, tá bom? Já diretamente, tá bom? Bueno, lo que quería compartir, hermano, con ustedes es cuando el pastor hablaba ¿no? de la profundidad de la Torá, ¿no? Que no solo leerla, sino que esa palabra dé frutos, buenos frutos en nosotros. Y esos frutos muchas veces sale de nuestra boca, de lo que hablamos. Ahí se ve lo que hay en el corazón de nosotros, ¿verdad? Y entonces, mientras que hablaba, el Señor me ministraba, ¿no? Porque hemos aprendido de que Yeshua es la Torá y Él fue un sacrificio de amor, ¿no? Él es amor. Por eso la palabra dice, ánimo, yo he vencido al mundo, pero lo que venció fue a través de su amor, de su sacrificio, ¿no? Y que nosotros no solo tenemos que leerla, sino que empiece a cobrar vida en nosotros esa palabra y que dé buenos frutos en los hechos y lo que salga de nuestra boca a través de nuestra lengua. Y entonces el Señor me llevaba a Primera de Corintios 13, donde dice, puedes hablar en lenguas de hombres y hasta de malallín, pero si me falta amor, me he vuelto simplemente como bronce que resuena o platillo que retiñe. Puedo tener el don de profecía, puedo comprender los misterios, conocer todas las cosas, tener toda la fe suficiente para mover montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. El amor nunca termina, pero las profecías pasarán, las lenguas cesarán y el conocimiento pasará, porque nuestro conocimiento es parcial y nuestra profecía parcial. Mas cuando venga lo perfecto, venga lo parcial, pasará. Y al final dice, mas ahora permanece la emuná, la esperanza y el amor. Estas tres cosas, pero la mayor de ellas es el amor. El amor de Yeshua tiene que encenderse en nosotros a través de los frutos que demos cada uno de su palabra. Shabbat Shalom.